Essa escritura, pois que eu quero mostrar algo que já falei outrora sobre uma tempestade. Mas é importante observarmos que nessa escritura, registrada pelos evangelistas, você pode perceber duas coisas que é necessário que marquemos. A primeira delas foi a decisão de Jesus, que deveria causar a maior segurança aos discípulos, aos apóstolos, quando, embora eles tenham enfrentado aquela terrível tempestade, mas Jesus prometera que estaria com eles, quando disse no verso inicial: passemos para o outro lado. A prova aqui, primeiro, que Jesus estaria com eles, e a segunda, que ele chegaria do outro lado. Então não haveria motivo para tamanho tumulto, porque além de Jesus estar com eles, Jesus afirmou a eles que eles estariam do outro lado. Isso deve deixar-nos sempre cuidadosos, que por mais que estejamos andando com Cristo, por mais que já tenhamos uma boa experiência cristã, vigiemos. Você não sabe quando você pode ser assaltado com uma dúvida. Passemos para o outro lado. Não foi suficiente. Eles entraram em pânico. E a outra coisinha que você observa nesse texto, numa rápida leitura, é de que eram muitos barcos. Era o barco de Jesus, que era um dos menores, mas havia outros pequenos barcos também. Não se sabe a quantidade de pessoas que eles levavam, mas muitos barquinhos acompanharam o Senhor naquela travessia. A questão fica: qual o destino desses barquinhos? Para onde foram esses barquinhos? Chegaram do outro lado? Precipitaram-se? Sumiram? Sucumbiram? Não se tem nenhuma informação. Apenas sabemos que partiram. É dito que o segredo dos que triunfam e o sucesso absoluto não é o iniciar, não é o começar. O que soma é você chegar ao destinatário. Muitas pessoas já começaram muito bem e terminaram muito mal. Muitos começaram com você mesmo, caminhando na vida cristã, e não chegaram em lugar nenhum. Eu conversei com um cavalheiro chamado Rodrigues, ex-comandante dos bombeiros de Marabá, e fiquei surpreso ele me dizer que ele está aposentado há 28 anos. Era meu colega. Entramos na aeronáutica juntos, fizemos escola de especialista juntos. Ele resolveu seguir a carreira militar na polícia, e eu fiquei mais um tempo no quartel e depois dei baixa. Ele está 28 anos aposentado, reformado, como coronel da bombeiro. E perguntou para mim: e você o que está fazendo? E você o que está fazendo? O segredo dos que triunfam não é só começar, é ver se você consegue chegar ao final. Essa questão do barquinho me chamou a atenção. Também não estou preso ao barquinho, não é disso que eu quero falar. Até porque eu sempre defendo: não culpe a Deus pelas suas cobiças, não culpe a Deus pelas suas ações, não culpe a Deus pelas suas escolhas. Não cobiceis coisas altas, acomodai-vos às humildes. Não tente fazer uma travessia que a sua embarcação não dá conta. Vá até onde você pode ir, até onde você pode caminhar. É dito que você não deve tentar atravessar uma ponte sem antes alcançá-la. Então que Deus nos ajude
atentarmos para essa importante história dessa tempestade que Jesus acalmou na travessia daqueles 14 quilômetros do mar da Galileia. É sensacional tudo o que aconteceu. Até porque o irmão Brana diz que quando os demônios viram que ele estava dormindo na popa do barco, disseram: vamos apanhá-lo, vamos pegá-lo. Ele está dormindo. E 10.000 demônios juraram entre si que o matariam afogados. E assim procederam, levantaram as ondas, criaram todo aquele vendaval, porque todo vento violento é proveniente de espíritos maus, todas as ondas violentas são acionadas por manifestações má, toda a chuva violenta é impulsionada por espíritos maus, que tudo isso que comanda aqui esse céu que está sobre nós, estão as grandes potestades. A chuva de Deus é aquela brisa suave que vem para o bem. O vento de Deus é aquele vento agradável que vem somente para solucionar. As ondas de Deus são aquelas naturais. Pode a onda ter 50 metros de altura, 1 metro, meio metro, 15 centímetros de altura, sempre ela está movimentada em 26 ondas por minuto. Não importa o tamanho dela, nem a violência. Sempre são 26 ondas permanentes. Então há uma ordem de Deus. Agora, quem levanta as ondas, quem baixa as ondas, quem choca as ondas, quem cria os macarrés, isso aí é outra história. Há manifestações má em todo esse quadro. Os demônios disseram: vamos matá-lo. Não deu certo. Os discípulos foram lá acordá-lo, ele despertou, disse para o vento: acalma-te, as ondas, aquieta-te, tudo voltou à normalidade. O choque foi tão grande que os próprios discípulos questionaram: o que passa? Que homem é este? Que homem é este? Não é suficiente você andar com Jesus, não é suficiente você conhecer Jesus, não é suficiente você crer em Jesus, você tem que ter intimidade com Ele. Que homem é este? Que até as ondas e o mar lhe obedecem. Você acha que isso deveria sair da boca dos discípulos de Jesus? Seria da boca dos apóstolos de Jesus que deveria sair essa palavra? Mas saiu. E muitos de nós corremos o risco de não ver Deus em coisas pequenas ou em coisas grandes que Ele está fazendo. Mas é bom que nós conheçamos o Senhor melhor. Disse Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É melhor você estar mais intimidade com Ele, para ver como Ele se manifesta e em que situação Ele se manifesta. Dito isto, eu queria a sua permissão para ler um pequeno parágrafo que eu tenho aqui, com licença. Eu falo de uma reportagem que eu li na revista de Seleções, uma revista de 1946, sobre um relato feito por um jornalista chamado Ernesto Berchter, sobre aquilo que até hoje é considerado a maior catástrofe natural da história, a erupção de um vulcão na ilha de Krakatoa, nas Índias Orientais. Essa explosão ocorreu no dia 27 de agosto de 1883 e foi ouvida a uma distância de 7 mil quilômetros, sendo que a intensidade do fenômeno foi tão forte que, em pouco tempo, formou-se uma grande tempestade no ar. E no mar formaram-se ondas de até 25 metros de altura, 2 vezes mais largo do que isso aqui, que atingiram 4 continentes do nosso globo. Um capitão da marinha, que conseguiu escapar milagrosamente, relata que se encontrava em Anjawa, um vilarejo localizado na costa de Java, na Indonésia, quando viu surgir sobre a superfície da água algo como uma grande ilha. E, momento depois, o capitão pôde constatar que o que lhe pareceu ser uma ilha era
na realidade, uma grande muralha de água que avançava rumo à costa, a uma velocidade incrível, e adentrou no vilarejo, destruindo tudo que encontrou pela frente. Aquele capitão foi um dos poucos sobreviventes dessa terrível catástrofe. A reportagem detalha que, no lugar onde existia o vulcão Krakatoa, restou apenas uma imensa cratera de 300 metros de profundidade e 1 quilômetro de largura. A vila de Ajmer foi varrida do mapa, juntamente com dezenas de cidades próximas e seus respectivos habitantes. Relata-se ainda que um navio de guerra, chamado Beton, que estava ancorado na costa de Sumatra, foi arrastado do ancoradouro e lançado a 4 quilômetros dentro da selva. 4 quilômetros dentro da selva, onde foi encontrado, com âncora e tudo, e 9 metros acima do nível do mar. Nem a explosão atômica que arrasou as duas conhecidas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, superou a explosão natural de Krakatoa, devido à tamanha intensidade daquele vulcão. Aí eu digo, a navegação no mar chega a apavorar. Estou falando dos discípulos agora. Aqueles que não estão acostumados aos seus reveses, uma vez que as águas marinhas, quando agitadas, levantam ondas que alcançam uma altura de 4, 6 metros, próximo da embarcação, no caso aqui, o profeta diz, ali havia onda de 6 metros, que engoliria qualquer embarcação de grande porte, como ficaria a embarcação de Jesus ali. Levantam ondas enormes, porém, em alto mar, essas ondas chegam a 15 metros de altura, por 500 metros de extensão. Quem já navegou em alto mar sabe do que eu estou falando. Por isso se diz, o mar atemoriza e fascina, amedronta e aniquila, sorri à superfície, sirênio, falacioso. A tempestade e o forte vento, as encapeladas ondas e as densas trevas são fatores que dificultam a navegação e causam desespero aos navegantes. E um marinheiro de primeira viagem, por exemplo, dá um culto em ações de graças logo ao encontrar o primeiro ancoradouro. E da mesma maneira como as ondas se levantam no mar e chegam a sucumbir grandes embarcações, nos desertos também, a intensidade dos ventos chega a levantar volumosas ondas de areia, capazes de soterrar grandes caravanas, numerosos monumentos e até pequenas cidades. Aí eu falo de uma terrível experiência vivida aqui na Baía do Marajó. Baía do Marajó é a baía que banha aqui essa região da capital, Belém. É a última baía do Amazonas e a mais caudalosa. Mesmo no verão, a região amazônica é marcada por fortes tempestades. Muitas tempestades, a exemplo dessa que desabou sobre Belém nesses últimos dias. Nesse período, o arquipélago Marajoara é fustigado por chuvas torrenciais que chegam a durar dias inteiros, dificultando grandemente a evangelização nas ilhas que formam o grande arquipélago. Com as chuvas, os rios transbordam e invadem os campos e as densas matas. E por tratar-se de rios, reconhecemos que um dos maiores obstáculos encontrado no evangelismo no Marajó
é a falta de embarcações que sejam capazes de enfrentar as grandes ondas, superar as tempestades e transpor as correntezas. Fato que é notório e conhecido e vivido por algumas pessoas que me escutam, que me assistem aqui e me escutam, que já enfrentamos na Baía do Marajó, ao ponto de, ao navegarmos, tentando entrar no Rio do Arrozal, aqui acima um pouco, não podíamos, porque a nossa embarcação nem enfrentava o vento, não suportava a correnteza e não resistia às ondas. Ia sucumbindo aqui no Porto de Conde, e quem esteve comigo naquele dia sabe da maneira miraculosa como escapamos ali. Louvo a Deus pela presença de alguns companheiros, que eu chamo de audaciosos, que são capazes de gritar e enfrentar a realidade, saber que algo tem que acontecer. E sempre cito o pastor Leilton Albuquerque, quando gritava, esse barco não pode afundar. Como não pode afundar? Que já estava quase todo no fundo. Não pode afundar, nós não podemos perecer, isso não pode acontecer. O pastor Eliezer está conosco, ainda tem muitas missões para fazer, ele ainda vai evangelizar muitos países, eu não tinha ido para nenhum daquelas horas, mas ele gritava desesperado. O seu desespero, a exemplo do desespero dos 17 outros companheiros, numa embarcação que só cabia 5, a nossa embarcação era para 5 pessoas, nós tínhamos 17 a bordo. Foi suficiente para que continuássemos singrando, enfrentando aquelas ondas, até se aproximar do Arrozal. O motor não suportava mais, muito fraquinho, aqueceu tanto que quando nós entramos nas águas mortas, o motor trancou e nunca mais funcionou. O motor funcionou até aonde era necessário. Dali para frente, Deus já tinha provido outros meios para que escapássemos. Isso é próprio. Estou falando do que é uma navegação nos rios, a exemplo da Baía do Marajó. Lembro-me da apavorante noite de 6 de outubro de 1996. 6 de outubro de 1996, quando eu estava no comando do barco Fé para Vencer, transportando um grupo de evangelistas em missão pela Amazônia. Nós íamos como destino ao centro da ilha do Marajó. Naquela noite, as estrelas desapareceram rapidamente, ao sairmos exatamente do Arrozal, para entrar no rio Marajó, em Ponta de Pedras, que é frente, um rio fica frente com o outro, cortado somente pela baía. Naquela travessia, desapareceram as estrelas, tudo escureceu, o farol de Conde não funcionou mais, o de Ponta de Pedras não foi visualizado. Não sabíamos mais agora para onde caminhávamos, se era para cima, para baixo, se era para a direita, para a esquerda, estávamos perdidos imediatamente. Assim começamos a vagar naquela noite, sem saber qual seria o fim da nossa viagem. Devido à tempestade, não coordenávamos mais a navegação. O barco estalava todo, porque não suportava os baques, os nossos marinheiros não tinham tamanha experiência para tal, lutávamos de uma forma fortíssima, mas não tínhamos o que fazer. Diante daquela situação, os companheiros entraram em pânico, muito temor, muito desespero. Todos correram para o comando para tentar ficar em torno de mim, tentando que eu resolvesse alguma coisa, enquanto eu precisava de alguém na máquina para cuidar, e outros tirando a água da embarcação, porque era muita água que invadia a embarcação. Não tínhamos nada a fazer, tudo estava perdido. O Milton Malato, que me assiste aqui, me aguardava do outro lado da baía, esperando-me, que era para nós subirmos o rio Arari, mas nós não sabíamos para onde estávamos caminhando. O naufrágio era iminente. Parecia que estávamos nos chocando com as pedras da Mangabeira, devido ao volume das ondas e o ruído das águas, mas não sabíamos para onde estávamos caminhando. A água vazava, o mar já estava vazando, as ondas aumentaram mais, o vento ficou mais forte, que agora era o vento ponteiro, e nós não tínhamos o que fazer. Não podíamos manobrar o barco, não podíamos continuar singrando, não podíamos parar. Como já disse, o naufrágio era iminente, mas continuávamos lutando. Diminuímos a força do motor
intensificamos a retirada da água do porão e usamos toda a nossa experiência e habilidade para controlar a situação e prosseguimos a navegação. Então, lutamos a noite toda, das 9 da noite até 6 da manhã, lutando nessa baía. Finalmente, ancoramos muito abaixo, em frente ao Cutijuba, na boca do rio Arari, que dava acesso à cidade de Cachoeira do Arari. Ao raiar o dia, já com a maré baixa, grande foi a nossa surpresa. O barco estava sobre uma série de pedras pontiagudas, e aonde ele parou. Parou em cima das pedras, quando a água também já estava parada, e as ondas cessaram, e ali ficou o barco, em seco, em cima daquilo ali. Todos gritavam, só Deus, só Deus, só Deus. Sabíamos que alguém estava orando por nós, que sempre que alguém sai para uma missão, há uma igreja que sustenta aquilo em oração. Ali estávamos esperando agora que a água desse-nos condições para voltar pela margem da baía para a cidade de Ponta de Pedras, que estava muito acima. Vivemos no estado físico, mas vivemos no estado intelectual. Não pensemos que uma tempestade está simplesmente voltada a uma chuva, ao balançar de uma árvore ou de uma embarcação. A alma atua no psíquico e o espírito atua no intelectual. Por isso, toda tempestade faz com que as pessoas envolvidas naquela situação, naquele estado, percam o controle, se apavorem quando vê a situação em torno de si. No texto de Marcos, que eu acabei de ler, do capítulo 4, você vê que eram 14 quilômetros. Eles tinham que atravessar 14 quilômetros, Belém a Iquaraci, numa navegação, sucrando aquelas ondas do mar da Galileia. As ondas passavam por cima do barco. Isso significa que a tempestade revela sempre algo acima da capacidade humana. Nunca pense que uma tempestade está limitada a coisas que você, com conto de mágica, pode resolver. Nem sempre a sua experiência resolve. Quem sabe se você não está vivendo circunstancialmente uma tempestade? E está pensando que é um simples vento, que é o vento da manhã. Mas pode ser uma tempestade destruidora que envolva toda a sua vida. Observe, quem está sob uma tempestade e passa a sentir suas forças declinando, não deve achar que tudo passa de uma simples ilusão, de uma simples imaginação. A pessoa realmente está passando por uma dura peleja. Tempestade é algo que invade e castiga violentamente a natureza, e por onde passa arrasa tudo. No sentido físico ou espiritual, quando uma tempestade desaba sobre alguém, os efeitos são os mesmos. Os problemas, as lutas, as adversidades parecem ser maiores que a capacidade de sua resistência. Há cristãos que veem a dificuldade econômica e a crise conjugal se formando, por exemplo, e não tomam nenhuma atitude. Há quem diga que a sentinela não precisa ser mais alta, mas tem que estar no lugar mais alto para poder ver mais longe. Há pessoas que chegam a ver que as ondas vêm, que a tempestade se aproxima, que ela já está vivendo uma tempestade, sabe que o barco vai afundar, mas não tem coragem de tomar uma decisão. Outros deixam que o pecado tome conta de sua vida, e quando tentam reagir, é tarde demais. Se você está vendo o seu barco indo a pique, por causa de uma tempestade, porque há um Jonas do seu barco, Jonas que jamais deveria entrar no seu barco, então, tire isso urgentemente. Afaste isso do seu porão. Tire esse problema das escuras e traga as claras.
O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Deus não quer ver nenhum barco afundar. A tempestade, quando atinge nossa vida, machucam muito a nossa alma, e devido a isso, passamos a sentir angústia, depressão, desânimo. E todos estes sentimentos agem como feridas insensíveis, cujas marcas interferirão no comportamento, no humor, na maneira de encarar a vida, na forma como nos relacionamos com os demais, no conceito que passamos a fazer de nossos irmãos e até mesmo na confiança em Deus. Salmo 27, 14. Espera no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ainda no texto de Marcos, capítulo 4, verso 37, lemos que a água estava entrando no barco, pois é exatamente assim que os problemas invadem a nossa vida. Começam a penetrar. Quando uma tempestade vem sobre um indivíduo, não pede licença. É algo que atinge a pessoa no aspecto emocional, psicológico e até físico, podendo alcançar uma só pessoa, uma família, ou até mesmo sacudir o mais sólido ministério. A água que entra em um barco durante uma tempestade pode levar uma embarcação a pique e derrubar experientes marujos. Imaginemos então o prejuízo que uma tempestade como tal magnitude pode causar a um marinheiro de primeira viagem. A água que entra no barco durante a tempestade vai causar isso. Todavia, a Escritura é clara quando diz que não percamos a nossa confiança no Senhor. Espera no Senhor. Se você esperar, Ele fortalecerá o teu coração e conserva a tua confiança no Senhor. E se isso acontecer, quando passar essa tempestade, você vai perceber que você cresceu mais. A planta cresce, a árvore cresce depois do balanço. Quanto mais vento bate na árvore, mais ela cresce. O vento não bate numa árvore para derribá-la. O vento força a fim de que dilate as raízes e na madrugada ela cresce. Eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, estes me acharão. Você quer crescer? Cresça de madrugada. Quer continuar mais firme? Suporte a tempestade. É por esse motivo que Ele, o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes, não nos livra de problemas. Há problema que Ele não te livra. Ele não te livra de certas covas. Ele não te livra de certas fornalhas. Ele não te livra de certas tentações. Ao contrário, a palavra que diz, mediante a tentação, Ele te dá o livramento, para que você o conheça melhor. Saiba quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer. Deus até permite que o seu servo caia para levantar-se e dar a volta por cima, para louvar o Senhor e todos aplaudir a Jesus pelo livramento que Ele tem, que Ele recebe. Confia no Senhor. Diz o profeta de Deus, nessa preciosa mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 231. A noiva de está ancorada na palavra. Ela tem paz. Não importa o que venha ou o que vá. Deixe o barco balançar. Deixe vir as tempestades. Deixe os relâmpagos brilharem. Deixe os trovões rebombarem. Seja o que for que acontecer a você, não faz nenhuma diferença. Deixe o conflito seguir em frente e as bombas atômicas caírem, mas a noiva, a palavra, continuará dizendo amém, amém e amém. O profeta chega a dizer, quando ele viu aquela embarcação sendo açoitada pelo vento, ele estava no avião e vendo aquele barco, o exemplo dos barcos pesqueiros que nós conhecemos aqui na Amazônia, que são todos vedados, que as ondas vêm, passam por cima, outras ondas vêm, a embarcação salta, ela está protegida para não afundar. Ele diz, assim mesmo é a vida do cristão, e disse, glória a Deus,
E a pessoa que está ao seu lado disse: você está glorificando a Deus por quê? Estou glorificando a Deus por aquele barquinho. Veja o que está acontecendo. Tem ondas que estão passando por baixo, tem ondas que estão passando por cima, mas ele está vencendo a todas. Disse assim a vida do cristão: ele vai enfrentar muito tipo de onda, por baixo, por cima, mas ele vencerá todas. Quando Deus disse a Noé que betumasse a arca por dentro e por fora, Deus sabia o que queria com aquilo. Noé, betuma a arca por dentro e por fora. Porque é muito fácil, muitas das vezes, você suportar pressões que vêm de fora. Muitas vezes você está habilitado, é preciso, a suportar as questões de fora. Você muitas vezes não está apto para enfrentar as questões de dentro. Muitas das vezes na rua você enfrenta combates que jamais enfrentaria em outro lugar. Até afrontas, desacatos. Mas quando chega em casa, o latido do cachorro te incomoda. A pergunta da esposa te incomoda. A bênção que o filho pede te incomoda. Uma pergunta, um pedido, tudo te incomoda quando você chega em casa. É porque você não está betumado por dentro. Você tem resistência para suportar os problemas de fora, mas não está preparado para suportar os problemas de dentro. Betuma a arca por dentro e por fora, porque tu vais passar muito tempo dentro dessa arca, e tu vai ter problema dentro da arca, com animais, com família, com os filhos. Ou você pensa que Noé não teve problema com família? É muito fácil você dizer: e Enoque andou com Deus e nunca mais foi visto, porque Deus o tomou para si. O que você desconhece é que Enoque tinha mulher, que Enoque tinha filhos, certamente tinha genro, tinha nora, mas genro, nora, mulher, filho, marido, seja o que for, não impediu dele andar com Deus e subir para estar com Deus. Pode aplaudir a Jesus por isso. Nós estamos representados na grande pirâmide por aqueles que já andaram com Deus e subiram. Andai no Espírito e vivei no Espírito. Andai no Espírito e vivei no Espírito. Andai no Espírito e vivei no Espírito. Quando a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e que nós não os impediremos, é uma prova insofismável que as nossas limitações, as nossas fraquezas, as tempestades que nós passamos, os vendavais, os furacões, seja lá o que for, que nós passamos aqui, não impede aqueles que estão na glória, e não deve impedir a você. Por isso não devemos colocar tropeço àqueles que estão caminhando. Não devemos colocar tropeço aqui e nem impedir que eles permaneçam ou saiam da sepultura antes de nós. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Sim, eles ressuscitarão, e nós outros seremos transformados ao vê-los à semelhança do Senhor, como eles já estão, e depois subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Concluindo, não podemos vencer as tempestades da vida, não podemos vencer os problemas graves que afligem nossa existência e que pode nos levar a uma catástrofe, a ruína e a destruição, se não tivermos a devida confiança no Senhor. Só alcançaremos a almejada vitória se vencermos o pavor que tenta nos dominar, nos estorvar, nos fazer parar. Ninguém para se não tiver pavor. É o pavor, é esse tipo de medo que faz com que você pare. O medo é uma arma secreta do vencedor. Capte isso. Só alcançaremos a almejada vitória se vencermos o pavor de tentar nos dominar. Temos que ter total controle sobre isso, porque isso vem para nos arruinar, mas nós alcançaremos a vitória se vencermos o pavor. Nunca deixe o pavor te dominar. O medo tem importância até certo ponto. Eu sempre digo, um bom condutor, para ser um bom motorista, ele tem que ter um pouco de medo. Os motoristas que têm medo, evitam acidente. O motorista que tem medo, ele não bate outro carro. O motorista que tem medo, ele não cai em determinados abismos, porque ele tem medo. Ele não dirige olhando só para frente, ele usa o retrovisor. Ele não dirige só para ele dirige para os circunstantes. Ele tem direção defensiva.
Ele não invade a faixa do outro, mas se percebe que o outro está invadindo a faixa dele, ele sai daquela faixa. Ele é atencioso, ele é nervoso, ele está olhando para todos os lados. Ele não bate e nem deixa ser batido. Claro que o acidente acontece, e vai acontecer, mas quando acontecer, ele continua serenamente tratando aquilo. Coragem não significa ausência de medo, mas sim força para executar o que é preciso fazer, apesar do medo. Isso que é coragem. É você ter coragem de ter medo. Coragem é você ter segurança de agir com medo e fazer tudo corretamente. A diferença muito grande entre medo e pavor. Eu estou falando de medo, não estou falando de pavor. O medo tem base racional. É uma defesa do psiquismo humano. Pois tudo que foge do controle do ser humano gera medo. Por isso que o medo é importante, para você não ser autossuficiente. E nesse aspecto, torna-se benéfico, porque nos protege, nos impulsiona a mantermos uma vida protegida. Quem tem medo, sofre menos. Já o pavor desordena os sentidos, e a culpa paralisa a ação. O medo é um sentimento normal, enquanto o pavor é um medo incontrolável. O autossuficiente não é aquela pessoa que não tem medo. O autoconfiante não é aquela pessoa que não tem medo. Uma vez que a autoconfiança consiste em saber conviver com as próprias incertezas e formas diferentes de pensar. Tenha medo de errar. Tenha medo de fazer o que não deve fazer. Tenha medo de perder o controle. Tenha medo de não agradar a Deus. Tenha medo de deixar de fazer a missão. Tenha medo de faltar à escola dominical. Tenha medo de chegar atrasado. Tenha medo de fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tenha medo que Deus pode te rejeitar e colocar outro em teu lugar. Seja confiante. Tenha fé em Deus. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Obrigado, Pai, pela tua bondade para conosco. Obrigado por esta manhã. Obrigado por este culto. Obrigado até mesmo pelas tempestades que já passaram. Obrigado pelas lutas que se foram. E obrigado pelo medo que o Senhor colocou em nós para nos mantermos no caminho, sem nos mover para a direita e nem para a esquerda, com medo de errar. Ajuda-nos, Senhor, continuar confiando no Senhor, sem medo, sem pavor, sem desespero, sabendo que o livramento vem do Senhor. Entrega o teu caminho, Senhor. Nós não temos medo nesta manhã de entregar o nosso caminho ao Senhor, porque temos medo de ficar sem o Senhor. Do que nos vale estar aqui na terra sem ter o Senhor como nosso guia, de ter o Senhor sem ser o nosso comandante. Nós nos dedicamos ao Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor, que o Senhor tem sido nosso socorro bem presente no momento da angústia. Só o Senhor que conhece as nossas noites mal dormidas. Só o Senhor que conhece os nossos desvaneios. Só o Senhor que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Só o Senhor que conhece o número de pessoas que nos abandonam. Só o Senhor que conhece o número de pessoas que nos desagradam. Só o Senhor conhece o número de pessoas que se afastam de nós. Mas o Senhor também conhece o número daqueles que se achegam a nós. O Senhor conhece o número daqueles que estão aptos ao nosso lado. Daqueles que podem levantar a mão de um Josué. Daqueles que podem estar ao lado do combate, levantar a mão de um Moisés, fortalecer um Josué no combate, enfrentar a batalha que é necessária. Esconde no teu sangue, que nesta manhã nós encontremos o caminho correto, que acertemos o que temos que acertar, que resolvamos o que temos que resolver, que deixemos de lado o que temos que deixar,
que esqueçamos as coisas que temos que esquecer, as coisas que para trás se ficam, que não servem de alento para a nossa vida espiritual, que não fortalece o nosso coração, mas que nos traz doença. Esses males que têm nos acometido, nos tirando a alegria, nos tirando a paz, nos tirando a felicidade, nos tirando o sentimento, nos deixando, Senhor, totalmente e sem condições de realizar aquilo que o Senhor tem colocado na mão do teu filho, da tua filha, da tua serva. Esse teu servo, Senhor, que agora pode se agarrar ao seu aparelho e dizer: isso é comigo, isso é para mim. Aquele teu filho, a tua filha que não pode estar aqui nessa casa, nesta manhã, mas através da internet, com o rosto em terra, envergonhado de ter fracassado durante a tempestade, envergonhado do seu barquinho ter ido à deriva, mas que agora nesta manhã o Senhor Jesus Cristo está restaurando a sua vida, fortalecendo o seu coração, animando esta alma, levantando o caído, fortalecendo o fraco, animando o reanimado. Anima o teu filho, Senhor, anima a tua filha, encoraja o teu servo nesta hora, manda reforço celestial, manda gozo divino, manda alegria do céu, que faz passar os sabores terrenos. Ouve e nos atende, Senhor. Abençoe esse ministro, esse pastor, que esteve pregando nesta manhã, que não teve uma congregação para ouvi-lo. Esse pastor rejeitado, esse pastor que está sangrando com as mordidas de suas ovelhas, que depois de ter viajado tantos quilômetros, tantas horas, para estar com ela e não poder ser recebido. Esse evangelista que está sendo expulso dessa casa, para não pregar a tua palavra. Essas mensagens estão sendo lançadas fora. Deus, faz pelo teu filho, faz pela tua filha, faz pelo teu servo, aquele que está, Senhor, singrando as águas aqui do Amazonas, aqueles que estão navegando, Senhor, ajuda o teu filho, aquele que está no ar, guarda, Senhor, guarda aqueles que estão passando por essas estradas, protege a todos, Senhor. Nós confiamos que a mão do Senhor está cuidando de todas essas pessoas. Nós estamos aqui para esse momento de intercessão, na certeza de que o Senhor fará grandes coisas. Dá, portanto, Pai, um dia abençoado, que tenhamos um dia tranquilo, um dia frutífero. Pai, nos dá coragem, Pai, nos dá estímulo, estimula os teus filhos, Senhor, abre as portas, prepara os caminhos, as pessoas, a embarcação, que sejamos superior à nossa condição. Deus, Senhor, Senhor nosso, Senhor nosso, tratamos com o Senhor todas essas causas, porque dependemos do Senhor. Queremos confessar ao Senhor que seguiremos caminhando, independente daqueles que nos puxam para trás, ou daqueles que nos impedem passar, ou daqueles que rejeitam nos ajudar. Senhor, Senhor nosso, o Senhor que já esteve conosco em outros temporais, o Senhor que já esteve conosco em outros vendavais, nós queremos a sua presença, não temos dúvida que o Senhor está conosco. Eu queria que o Senhor despertasse para esta situação, e com o olhar seu, somente com o olhar, somente com o teu olhar, isso tudo possa mudar. Se o Senhor pode expulsar demônio com o dedo de Deus, o que não fará com seus próprios olhos? No nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos encomendados, rendidos ao Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Por um caminho brilhante vou, de majestosa luz, por um caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus, sem se lembrar do que se passou, nem feliz canto sim, pois filho do Rei de Reis eu sou, Cristo é meu bom fim,
livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu confim. Quem de Jesus me separará? Tenho no coração. Ele nas trevas me guiará para a felicidade. Sempre contente, sem vacilar, venço o mal assim. Tenho prazer se na luz andar. Cristo é meu confim. Meu confim, meu confim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu confim. Abençoa teu irmão. Vai em paz.